Iniciando então a parte de propulsão do nosso PNA, e a primeira recomendação é para aqueles que, por acaso, não assistiram o vídeo, às aulas de resistência do PNA resistência, façam isso antes da propulsão, que na hora da propulsão haverá momentos em que serão falados certos conceitos que já foram vistos na parte de resistência. Até porque o nosso livro também tem essa sequência, né, de primeiro a resistência e depois a propulsão. Então, eu recomendo, se por acaso alguém não viu a resistência, que veja antes dessa aula de propulsão. Quando a gente fala de propulsão, imagina logo o propulsor, tá? Imagina o hélice ou o sistema de propulsão do navio. Então, por isso que ele vai falar nessa parte aí, muito mais até sobre o hélice, a geometria do hélice, os efeitos da velocidade de avanço do hélice, etc. Tudo porque a propulsão realmente se ataca muito nessa área do propulsor. E a gente começa com uma parte no livro que é quase um históricozinho, né? Então a gente vai passar muito rapidamente, mas é interessante ter essa noção, porque no capítulo 10 dessa mesma área, parte de propulsão, esse aqui é o capítulo 1, seção 1, né? Mas na seção 10, ele volta a falar sobre outros tipos de propulsores, né? E que vai chamar a atenção de um ou outro já visto aqui nessa parte inicial. Então, nós vemos aqui exemplos de propulsor tipo jato, aqui, né? Um propulsor normal, tipo hélice, aqui aquele paddle wheel, que é aqueles antigos lá do rio Mississippi, que aparece muito em filmes americanos da época e tal, são os laterais aí. Qual desses foi inventado primeiro? Qual é o mais eficiente? Então vamos ver rapidamente o que o livro fala sobre esse histórico. Que é a seção 1, que ele chama de Powering of Ships. Muito bem. Um navio em movimento experimenta, como diz, as resistências da água e do ar, como a gente já viu lá na resistência, né? Para vencer essa resistência, os primeiros barcos utilizaram remos, depois velas, e finalmente, né, depois saiu da marinha a vela, quando veio a Revolução Industrial, dispositivos mecânicos como jatos, até jatos mesmo, paddle wheels, que a gente viu na foto, e hélices de diferentes formas. Por interessante que possa parecer, sim, jatos eles começaram bem antes até do hélice normal. Olha aqui, falando no primeiro propulsão, tipo jato, a primeira patente foi registrada em 1661. Nós não temos histórico aqui, nem fotografias dos navios que tentaram usar e como é que era esse dispositivo. Mas realmente ele foi o primeiro dispositivo de propulsão criado para o navio. O princípio de funcionamento é o mesmo que tem até hoje, que esse jato que a gente pode imaginar é o nosso jet ski, né, que usa esse tipo de propulsão a jato. Ele se baseia na descarga da água numa alta velocidade, então ação e reação, você joga para ré, impulsiona a embarcação para a direção oposta. Mas ele é muito menos eficiente que outras formas de propulsoras e de uso restrito a tipos especial de naves ou navios, né? Naturalmente, quando a gente fala de jet ski, aquilo pode consumir muito, mas aquilo é só feito para lazer mesmo, então não se conta essa parte de eficiência, o que é muito importante para os navios mercantes. Nós vemos aqui, ó, o nosso jet ski, né? Mas vendo vários navios mesmo. Esse navio tipo catamarã aqui, mais outro, e aqui, ó, um navio de guerra usando esses propulsores a jato, todos modernos, tá? Aquela versão de 1661, nós não temos histórico, nem conseguimos encontrar alguma fonte que nos reportasse aquele tempo aí. Então é só isso que ele fala rapidamente, depois ele entra um pouco mais detalhes lá na seção 10, tá? A paddle wheel, aí na cronologia, né, ele teve relativo sucesso ao ser usado em conjunto com maquinária a vapor. Foram as primeiras máquinas alternativas, né, utilizadas até nos navios aí. Então esses navios com rodas de pás, eles navegavam normalmente entre rios, mas até cruzaram o Oceano Atlântico. Mas a gente vê muito mais o histórico de filmes, etc., deles no rio. Mas houve sim, houve navios que eram oceânicos, né, navegação oceânica, usando esse tipo de propulsão. O apogeu foi mais ou menos no século XIX, ó, né, logo depois da Revolução Industrial, e ainda assim estava bem distante de ser a propulsão ideal para embarcações de alto mar, porque a eficiência dele também não era nada agradável. Era muito bom porque ele não ia muito fundo do calado, né, então podia ser usado em rios, porque tinha um calado pequeno e tal, então era muito bom para rio, que não tinha onda, etc., né? Então lá, tinha a desvantagem de ter a imersão não ideal, a imersão era pequena, então para deslocamento assim, oceano era muito ruim.
Ele dependia muito do calado, ele tinha que botar o navio, tinha que estar mais pesado para dar aquela imersão das pás aí. E ele só navegava em baixa velocidade e tinha que ser instalado um maquinário muito pesado a bordo, ou seja, a eficiência disso realmente eles usaram muito na navegação de rios, né? Porque não tinha outra opção. Quando os hélices viraram uma tecnologia bem ao alcance, todos eles foram mudados para isso. Agora ele fala, o movimento de roll tirava também as pás laterais da água, causando um errático course keeping, né? Ou seja, uma manobrabilidade, uma manutenção do rumo, uma estabilidade direcional errática. Que é natural, né? Se você bota no oceano, só o movimento de jogo de um bordo para o outro, essas pás saíam dentro d'água, né? Então, que não era nada desejado. Ele foi usado muito, como a gente falou, em vapores fluviais e até em alguns rebocadores, mas que operavam sempre, esses rebocadores, em águas abrigadas e rasas. Ele foi razoavelmente eficiente para esses locais, né, e com boas características de manobrabilidade, em que, pese ser só de um lado, ele conseguia manobrar e manter o navio sob controle aí. Mas ele entrou em rápido declínio devido a outras desvantagens, o que abriu o mercado para o surgimento dos hélices normais, né? A gente viu foto desse paddle wheel na lateral, mas existia também esse paddle wheel na popa, tá? Há filmes que aparecem com esses navios, também com essa propulsão na popa. Então nós temos aqui esses desenhos, tá? que somente desses laterais aí, mas como eu disse, houve aqueles que tinham essa propulsão aqui na popa também. Se eu tenho uma ideia, esse American Ship Savannah aqui, ó, anotado, ó, ele era um navio oceânico, tá? Então ele usava a vela e a propulsão, mas ele era oceânico. Os navios oceânicos hoje em dia, ó, são um pouquinho diferentes daqueles naquela época, né? Mas foi usado também esse paddle wheel para a navegação oceânica. O último deles, nessa fase inicial, que é o nosso propulsão normal da hélice, do screw, né? Screw, que é parafuso, né? Mas ele usa o termo como hélice também. Pela primeira vez foi em 1680, ou seja, bem antes do século XIX do paddle wheel, né? Mais ou menos logo depois daquela propulsão a jato, né? Mas esse propulsor foi instalado no navio a vapor, mas só teve a aplicação em maior escala a partir do século XIX também. Aí foi substituindo aquele paddle wheel aos poucos. Ele tinha muitas vantagens em relação àquele paddle wheels. Aí vamos ver as vantagens, que isso é sempre um ponto interessante de pensar numa questão de prova aí. Primeira delas, não é muito afetado por mudanças de calado. É claro que a gente sabe que até nos navios reais hoje, você tem que ter um calado suficiente para imergir, né? Colocar o hélice dentro d'água. Quando ele fica um pouco para fora d'água, ele tem algumas vantagens, mas tem várias desvantagens. Mas ele é muito afetado, porque normalmente os navios são desenvolvidos e delineados para que a sua linha de carga normal deixe o seu hélice bem dentro d'água. Então, as pequenas mudanças de calado desse navio não afeta muito o navio. Até o jogo também, o movimento de roll que afetava no paddle wheel também não afeta no hélice normal. É mais protegido contra colisões e danos, porque a tendência é sempre você bater com a proa, com o costado, e ele fica muito mais protegido. Você vê até lá no Arte Naval, capítulo 1, e alguns navios de guerra tem dois eixos, né? Tem o chamado guarda-hélice, né? Aquele devicezinho no costado, em obras mortas, para proteger, para não bater no hélice, mas normalmente ele fica bem protegido. É muito menor e não influi no aumento da boca do navio, o que tinha no caso do paddle wheel, né? Então mantém a boca do navio como no projeto. Ele gira em maiores velocidades, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a rotação do motor, a rotação que o motor impinge no eixo, né? É muito alta, às vezes são 150, 170, 200 rotações por minuto. E você precisa reduzir isso aí para 50, 60 rotações, ou seja, ou menos até. Então você tem normalmente engrenagens redutoras, que recebe aquela rotação do eixo que sai do motor e reduz aquela rotação para que chegue ao hélice. Mas mesmo assim gira em maiores velocidades e tem muito menor diâmetro, né? O que é uma vantagem também. Boa ou melhor eficiência propulsiva, quer dizer, tem uma boa eficiência propulsiva e melhor em comparação com outros sistemas.
E, por último, é mais leve e pode ser acoplado a um maquinário menor. Então, motores diesel, etc. Então, tem várias vantagens, e tanto é que hoje em dia é só o que se vê no mundo é esse tipo de propulsão. Existe a propulsão a jato também, né? Mas a grande maioria é a propulsão a hélice mesmo. O primeiro navio a vapor a usar a propulsão hélice, a cruzar o navio, foi o Great Britain, em 1845, é um navio oceânico, né? Outros tipos de propulsores têm sido usados em certos modelos de embarcações, porém aqueles com hélices ainda não têm rivais no campo da propulsão marítima. Como a gente sabe, né? O hélice está sempre ganhando de outros tipos de propulsão no momento.